Olá! Hoje a nossa aula vai ser sobre expansão geográfica. Mas como nós iremos falar sobre expansão geográfica sem dar um salto na história e fazer uma ligação com o nosso personagem Zé? Os homens da caverna, que são os homens da pré-história, eles eram pessoas nômades, né? Eles iam em busca do alimento deles. E o que acontece? Com o tempo, o homem da caverna, o homem da pré-história, ele começou a domesticar os animais e domesticar a comida. Então, esse processo foi um salto evolutivo, porque o que aconteceu? Ele começou a ampliar o número familiar. Por quê? Eles viviam em grupos e este grupo precisava se alimentar. E o que acontece? Com isso, ele viu a necessidade de criar leis para melhorar o convívio em sociedade. Diante disso, começou a surgir as cidades, onde as pessoas se agrupavam em um local onde tinha melhor condições de vida. Mas, juntamente com a aglomeração, veio também os problemas que traz viver em grupo. Precisa de uma organização e uma ordem para que uma sociedade viva bem. Ainda mais com um número elevado de habitantes. Então, quando eu falo crescimento demográfico, eu estou falando da quantidade de ser humano que nasce. E todo ser humano, ele precisa se alimentar, ele precisa morar, ele precisa, se vestir, ele precisa continuar vivendo. E para que haja isso, nós necessitamos de leis e necessitamos de tecnologia. Olha que interessante. As leis servem para organizar uma sociedade. No nosso país, nós temos a Constituição Federal. Dentro da Constituição, o cidadão sabe os direitos e deveres dele. Diante disso, dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, nós temos os 3 poderes, que é o legislativo, onde ele cria leis para essa sociedade viver em harmonia. Nós temos o poder executivo, que executa as leis que foram criadas. E nós temos o poder judiciário, que julga quem não cumprir as leis. Quem são participantes desses 3 poderes? No poder legislativo, nós temos os vereadores, nós temos os senadores, deputados federais e estaduais. Já no poder executivo, nós temos o governador, prefeito e presidente. Já no poder judiciário, nós temos os juízes, que são os juízes estaduais, federais e o Supremo Tribunal, que julga todas essas pessoas que não cumpriram com a lei. Perceba o tanto que uma sociedade ela é organizada. Então, diante disso, professora, por que uma sociedade vive tendo problemas? Vocês lembram que no começo da minha aula eu falei sobre expansão demográfica? Sim. Quanto mais cidadãos, quanto mais ser humano nasce, mais necessidade nós temos que organizar a sociedade. Vocês lembram do meu personagem, do Zé? Quantos filhos ele tem? O Zé, praticamente, a quantidade de filhos que ele tem, ocupa uma sala de aula, com no mínimo 32 alunos. Pensa, os filhos dele. Então, isso é chamado aglomeração. Então, quanto mais pessoas nascem, mais as sociedades, as cidades, elas crescem. E juntamente com esse crescimento, nós vemos os problemas surgindo.
Por exemplo, as cidades precisam de infraestrutura sanitária, porque o que acontece? Com o surgimento da tecnologia, o homem que antigamente trabalhava nos campos na zona rural, ele vê a mão de obra dele, que era usada no campo, sendo substituída por uma máquina, que é a tecnologia. E aí ele se vê obrigado a vir para as cidades, para os centros urbanos, aonde ele consegue emprego e moradia. Só que ele chega nas cidades e ele não tem conhecimento técnico para poder trabalhar numa cidade que exige um conhecimento específico. E o que ele se vê? Ele se vê obrigado a se adaptar a este movimento. Então, quando ele chega na cidade, ele vê que existe asfalto, ele vê que existe hospitais, ele vê que existe escolas, prefeitura, iluminação pública, segurança e, principalmente, infraestrutura sanitária. Por que, professora, a senhora fala tanto em infraestrutura sanitária? Porque a infraestrutura sanitária, se ela não for bem elaborada ou a existência dela não ter acontecido, ela traz junto consigo muitas doenças que são extremamente mortais ao ser humano. Então perceba, o que é a infraestrutura sanitária? Eu vou dar um exemplo. Aqui do nosso município de Marabá. Marabá é uma cidade que ela cresceu desordenadamente. E diante disso, o gestor do nosso município, ele teve que ir, os gestores que passaram pelo nosso município, ele teve que ir organizando a cidade conforme ele ia alcançando êxito na melhoria. Só que o que acontece? Existem bairros, vou dar o exemplo do nosso bairro, que é o São Félix, ele cresceu desordenadamente. Só para vocês terem uma ideia, o nosso bairro ele não possui infraestrutura sanitária. Ele não possui água fornecida pelos nossos gestores, que é o governador, que ele é responsável pela distribuição, manutenção do sistema de água sanitária e esgoto. No São Félix, nós temos águas que vêm através de poços artesianos e semi-artesianos. A Secretaria de Meio Ambiente, ela já fez pesquisas, fez coleta da nossa água potável, que é a água do lençol freático, e ela verificou que o lençol freático de Marabá está completamente contaminado com coliformes fecais, que é um risco muito sério, porque a maioria das fossas, elas não são assépticas em Marabá. As fossas aqui, elas não têm uma proteção, então todos aqueles dejetos, ela é jogada diretamente no lençol freático, justamente a água que nós usamos para nós bebermos. Olha o risco para a nossa saúde, olha o risco público. Por quê? Porque no bairro São Félix não existe água encanada fornecida pelo sistema de abastecimento de água. Então, por aí nós vemos que Marabá também precisa desse apoio, porque Marabá está ampliando está aumentando a sua quantidade de habitantes, ou seja, a expansão demográfica em Marabá está constantemente crescendo.